Olá, me chamo Gabriel dos Santos Cordeiro, sou filho de Adenilda Ferreira dos Santos Cordeiro e Genival Nascimento Cordeiro, neto de Josélia Ferreira Pereira dos Santos e Ovídio Pereira dos Santos, por parte de mãe e por parte de pai. Sou neto de José dos Santos Cordeiro Filho e Maria do Carmo Nascimento Cordeiro. Eu estou aqui participando desse processo de retomada e desse projeto também de contar um pouco sobre a minha retomada. Eu nasci numa cidade chamada Teofilândia, no interior da Bahia, sertão baiano, e até esse ano, hoje eu tenho 25 anos, nasci em 3 de abril de 98. E durante esse tempo eu não me reconhecia, não reconhecia essa ascendência indígena. Então eu demorei aí esses 25 anos para poder encontrar a minha identidade, para poder investigar um pouco da minha identidade. Então foi um processo muito complicado, né? Porque esse apagamento, primeiro, de tipo, a gente não olha, principalmente a nível da minha família. Hoje eu me considero afro-indígena, eu sou filho, eu sou descendente de escravos e descobri essa ascendência indígena por parte da minha família, por parte de pai. E me dá um branco. Então, esse processo, para mim, primeiro já senti, assim, desde pequeno, as pessoas, elas perguntavam por conta do meu olho puxado, eu tinha um olho puxado, você tem algum parente asiático e tal. Então, desde pequeno eu sentia, eu recebi esse tipo de pergunta, mas eu não tinha, então, para mim, não significava nada. E há mais ou menos um ano eu entrei num processo espiritual, num processo de autoconhecimento muito grande, e a minha espiritualidade ela começou a conversar comigo de diversas formas, inclusive essa ascendência indígena, o xamanismo também se veio muito presente na minha vida. Então, espiritualmente, eu já estava recebendo sinais de que a minha ancestralidade ela vinha de um lugar, ela vinha de uma identidade que hoje é apagada e é violentada, né? A gente acompanha esse processo de luta dos povos indígenas hoje no Brasil. Só que eu vim do sertão baiano e até então eu não reconhecia possibilidades, porque eu acho que a gente criou um estereótipo muito grande em torno do ser indígena no Brasil. Então, eu não vim do norte, eu não vivi aldeado. Então, tem todas essas problemáticas que hoje a gente enfrenta nesse processo de violência, porque não é à toa que não se reconhecer, ou ter medo de se reconhecer, porque você não parece a um tipo X, e isso é um processo, sim, de apagamento e violência. Então, eu comecei aí, foi uma história, um processo assim que veio desde o início do ano. Eu fiz uma viagem para o interior, para a Serra Grande, na Bahia, e foi uma sensação de estar em casa, foi uma sensação diferente, assim, eu sentia que eu nunca tinha visitado o lugar, eu não tive contato, mas era uma sensação o tempo inteiro de que eu estava em casa. Então, lá, coincidentemente, que não é tão coincidência, eu encontrei uma parente, ela me chamou para fazer rapé junto com ela, e daí depois ela me falou assim, você é parente. Então, juntou tudo, foi um processo muito espiritual e muito gostoso, que aí veio somado a pesquisas, veio somado a várias coisas, para poder hoje olhar para a minha identidade e conseguir me auto-reconhecer, né? Infelizmente, o IBGE coloca um índice de que menos de 1% das pessoas no país são indígenas, né? 0,83%. Então, isso me revolta muito, porque se a maioria das pessoas elas pesquisarem essa ascendência, e eu acho que se elas ouvirem também um pouco da identidade dessa espiritualidade falando com elas podem sim se reconhecer, e eu acho que somar um movimento muito grande de resgate da nossa cultura, porque parte dessa violência, a intenção é esse apagamento. Então, por exemplo, eu vim
Eu não sei hoje de que tribo indígena eu vim. Eu tenho algumas suspeitas de uma tribo chamada Paiaiá, que ela habitava, ela habitava ali a região onde eu nasci. Eu nasci em Teofilândia, Serrinha, que eles chamam da Sertão dos Tocós. Por que eles chamam de Sertão dos Tocós? Eu acho que o meu processo, ele envolveu, primeiro, essas questões espirituais, depois eu fui investigar desde a história da minha cidade, a história da minha família, entrei em contato com alguns parentes, mas para mim, por não ter vivido nesse contexto, eu acho que por ter sido vítima desse processo de violência colonizadora e de apagamento, eu tive que investigar e buscar outras fontes para entender de onde eu vim, quem eu era e tal. Então, a história da minha cidade, ela é muito peculiar, né? Teofilândia, ela foi um processo de descoberta aí de 1723, que eram vaqueiros de uma fazenda ali em Serrinha. Eles foram atrás de um gado que se perdeu do rebanho, e aí eles encontraram um tanque de pedras, né, que eles chamaram depois de Itapiru. Então, essa região ela é chamada de Sertão dos Tocós, que os Tocós eram indígenas selvagens que tinham fugido do litoral e ido para mais para o sertão da Bahia, né, se afastado do recôncavo. Então, desde o início da história da minha região, ela já conta desse processo que ele é muito comum em outras regiões do país, de violência, né? De, tipo assim, a chegada dos colonizadores aqui, eu acho que as lutas por esse território, esse processo de violência, de luta, né? De expulsão dos territórios, de morte, de extermínio. Então, eu sinto que a minha história ela é muito parecida e, na verdade, ela faz parte desse processo do nosso país. Então, eu me sinto parte dessa violência. E lá nesse sertão dos Tocós foi formada, né, a minha cidade a partir desse descobrimento de água, porque era uma região que era atingida por muitas secas, e nesse processo a pesquisa acadêmica, quem me deu esses dados, essas fontes e muitas dessas pistas para hoje, inclusive, conseguir me reconhecer, talvez, né, eu vou fazer uma viagem agora, como Paiaiá, eu vou fazer uma viagem agora para lá, pretendo investigar mais isso, então, essa minha narrativa hoje, ela vai ser ainda desse processo de investigação, e graças a uma pesquisadora chamada Ana Paula Trabuco, que ela investigou o processo de escravidão e o processo de construção da cidade no sertão dos Tocós, eu consegui chegar às tribos indígenas que habitavam ali. E é engraçado porque quando eu fui investigar com uma tia minha, ela perguntou para uma outra tia, irmã da minha avó, e ela falou assim: Valéria, que é o nome da minha tia, a gente é parente de indígena, assim, a sua tataravó, ela era pega em laço com cachorro. E é engraçado porque esse termo demorei para entender, porque elas falam muito rápido, era preso dentro de mato com cachorro, alguma coisa assim. E depois eu fui assistir um vídeo das tribos Paiaiás, e aí eles também repetiram esse termo, né, que eram os indígenas selvagens, aqueles que não se deixaram colonizar, que lutaram e se escondiam no mato. Então, do lugar que eu vim, teve isso, e eu acho que hoje a Bahia é o segundo território com maior aldeias, tribos e pessoas indígenas. Então, e ao mesmo tempo foi um lugar de fortes lutas, né? Então, hoje a Bahia, o território que eu nasci, ele faz parte de mim. Então, nesse processo eu tenho retomado essas investigações, e a questão também, por exemplo, quando eu comecei a minha narrativa, eu falei do nome dos meus parentes, porque eu acho isso muito importante, mas para mim foi curioso perceber que a maioria deles tem nomes católicos, nomes de santos. Então, assim, para mim, uma das violências maiores é justamente a perda dessa identificação, a perda da cultura, desse elo que vai passando de gerações em gerações. Então, em algum momento dessa história,
com a catequização e tal, toda a minha linhagem familiar ela começou a ter nome de santos, de santos, literalmente. Então, é um processo que hoje me machuca um pouco, de também falar assim, será que eu realmente estou parte dessa violência colonizadora? Se eu quero manter isso ainda no meu nome? Então, é um processo também que a gente passa. E hoje está falando aqui é um misto de sentimentos, porque se reconhecer como indígena hoje, longe do contexto aldeado, que é o estereótipo que a gente cria, me gerou uma série de questões, porque esse processo de autorreconhecimento, ele vem, né, com esse medo, mas será que eu sou? Para mim, hoje, é uma ferramenta política de não só me entender a minha espiritualidade, a minha ancestralidade, mas um processo também político mesmo, de falar assim, eu pertenço ao grupo étnico que foi apagado, que até hoje é violentado, então o que é que eu posso fazer com isso? Dentro do meu lugar de privilégio, dentro da profissão que eu trabalho, dentro de quem eu sou. Eu acho que o resgate indígena hoje, ele é muito importante por isso, porque quem interessa a gente ser minoria, né? A quem interessa? Que tipo de violência é essa que apaga a nossa cultura, que coloca o catolicismo como uma prática? Então, eu senti isso muito na minha família. Por exemplo, mesmo descendente de escravos, em que eu tinha uma tia-avó com terreiro e tal, tem um lapso na minha família em que as pessoas começam a considerar as religiões de matriz africana como algo demoníaco, e aí toda a minha família começa a vira católica, e consequentemente eu cresço numa estrutura católica. Então, esse processo de violência, seja contra os povos indígenas ou contra os afrodescendentes e descendentes de escravos, ele permanece na minha vida e me atinge em todo esse processo, assim, de quando eu nasci até hoje. Então, para mim, resgatar isso está sendo muito, muito importante. E eu acho, e é isso, assim, é um processo constante. Eu acho que ele não finaliza quando você não é descendente direto, quando você precisa investigar, porque tem um processo de cartórios, alguns cartórios não conseguem cobrir esse histórico, né? Principalmente, eu vim do interior do sertão da Bahia. Então, é um processo que, se não fossem essas pesquisas acadêmicas, talvez eu demorasse um pouco mais para achar algumas identificações. Então, me reconhecer hoje esse ato político de não só investigar minha família, também o que é que eu posso fazer para mudar aí esse lapso, o que é que eu posso fazer para resgatar essa cultura, essa ancestralidade, resgatar essa essência da luta dos povos, do povo que eu faço parte. Eu acho que é isso, assim, não, infelizmente, ou felizmente, ainda tenho muito para buscar. Vou para a Bahia agora em dezembro, passar Natal, Ano Novo, então pretendo investigar bastante, pretendo conhecer ainda mais a história da minha região, e eu, como profissional de audiovisual hoje, pretendo sim trazer a minha profissão alinhada com o meu propósito, que é justamente contribuir com o mundo eu acho que com todo esse processo de violência, de combate a essa violência, né, que foi, seja da minha ascendência, seja eu enquanto um homem gay, preto, descendente de escravos, descendente de indígena, o que é que hoje o meu propósito de vida e a minha missão está muito alinhada a isso. Então, é muito bom também perceber que tem outros parentes nesse processo de retomada e que a gente pode não só unir forças, mas como diminuir, lutar constantemente contra esse processo de violência que ainda hoje existe e é, e é tida contra nós, né, de apagamento, principalmente. Então, tem esse lapso que em algum momento você é considerado uma pessoa parda, uma pessoa mulato, uma mulengo. Então,
você perde, e a quem interessa essa perda, né? A quem interessa, que tipo de classificação é essa que eu não me identifico? Então, hoje eu vejo também esse problema né, nesse sistema de classificação do país, porque se a maioria das pessoas do nosso país investigassem essa ascendência, sim, a gente ia assumir uma posição de maioria, e de maioria que tem direitos, porque eu acho que a grande questão hoje da luta quilombola e da luta indígena são os latifúndios, essa disputa de poder. Então, esse movimento faz parte de um movimento energético mundial, que eu percebo, seja por exposições que eu fui, até um filme recente que eu assisti também chamado Assassino da Lua das Flores, consigo perceber que esse resgate das culturas indígenas está acontecendo a nível mundial. Então, se ele está acontecendo agora, faz parte de um movimento muito maior do que a gente, de um movimento energético muito maior. Então, é a história podendo ser reescrita e podendo ser recuperada e podendo ser recontada aí pela aquelas pessoas que foram tão oprimidas no passado. Então, muito feliz e muito grato por estar aqui contando a minha narrativa, e espero que esse processo me traga muito mais alegria, muito mais felicidade, muito mais pertencimento de estar aqui com parentes e podendo viver toda essa cultura que foi perdida e que foi apagada. Obrigado. Finaliza aqui minha narrativa.